Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma leitura do gabinete. Extinguir o serviço de profilaxia da febre amarela? Mas jamais, como diria um francês que se sentisse fortemente vinculado a essa terra pelo coração ou pela conveniência. E nós então, que diremos? Eu, nascida aqui sob o terror das epidemias, criada ao som das vociferações contra a febre maldita, que uma vez me pôs mesmo à beirinha do túmulo, exatamente na idade em que a vida me parecia melhor. Eu, que por causa dela, tanto nos deprimi e desacreditava no estrangeiro, tantíssimas vezes discuti com estrangeiros sentindo fugir-me todos os argumentos de defesa da minha terra em frente das suas acusações. Eu, que tantíssimas noites passei em claro, andando do meu quarto para os quartos de meus filhos, a ver se estariam febris, a fazê-los cheirar fenol ou a enxotar mosquitos, sobressaltada a cada um de seus suspiros, vendo a inimiga feroz em cada uma das suas mais insignificantes indigestões ou mais inesperados espirros. Eu que sentira a minha existência tantas vezes estragada pelo medo, um medo cobarde, doentio, aniquilador, de que tal moléstia me entrasse em casa e me roubasse qualquer ente querido. Eu, em memória de todos os sofrimentos passados, protesto com a maior veemência, com todo o ardor, com todos os direitos de brasileira e de mãe de família, contra a medida econômica que o senhor ministro do Interior quer pôr em prática, suprimindo o serviço de profilaxia da febre amarela. Não, meu senhor, tudo menos isso. Se é verdade, o que ainda não creio, que tal ideia lhe tenha perpassado pelo espírito, conte desde já com a oposição de toda a gente, inclusive as mulheres, que desta vez não ficaram apáticas ante a visão do renascimento, mais tarde provável, talvez mesmo inevitável, de um mal que as afeta a elas muito mais do que aos homens, porque são elas principalmente as responsáveis pela higiene e a felicidade dos respectivos lares. Seria um desastre político vergonhoso se, após tanto trabalho, tanta luta, tanto estudo e tanto dinheiro consumido para chegarmos ao resultado a que chegamos com tranquilidade e de salubridade, por um simples decreto, se desmanchasse tudo e em poucos meses, ao primeiro descuido, a segadora mestra, cor de gema de ovo, entrasse com atividade pela cidade adentro, como por sua casa, a dizimar a população, a aterrorizar as pobres mães, a impedir a entrada de estrangeiros, a malsinar para sempre e definitivamente a terra brasileira. Não, o dinheiro do povo gasto com a saúde do povo é gasto a seu contento. A profilaxia não é inútil, não deve ser suprimida. Fique o senhor ministro sabendo, ou quem fez correr esse boato por sua conta, que o espantalho da febre amarela ainda projeta sua sombra nas próprias plagas do Rio de Janeiro. Não se repara nisso, mas a realidade é que os estrangeiros que aqui aportam ainda não manifestam inteira confiança no nosso clima. Estão sempre de prevenção, com medo ao assalto. A fama abominável que as consecutivas epidemias deram a esta capital provoca ainda um certo receio nos que a visitam. Os estrangeiros recém-chegados, embora o dissimulem, sentem-se mal a gosto. As nossas frutas saborosíssimas parecem-lhe cheias de traições. Olham para os sapotis e para as mangas com ar desconfiado e desdenhoso. O orvalho das nossas noites, mais sossegadas, goteja bilis, como se cada nuvem que se balança no espaço representasse um fígado monstruoso atacado por moléstia mortal. O pó das nossas ruas tem mais micróbios que o de todas as outras cidades reunidas. O nosso sol fala suar menos de calor do que de apreensões. A água deliciosa, a água leve e cristalina das nossas fontes, boa e pura como nenhuma outra, é sorvida aos poucos, em goles pequeninos, com precaução, no susto de que cada um deles seja o portador fatídico do mal pavoroso e o mais agradável sopro de brisa que encrespe a superfície da Guanabara ou faça rumorejar docemente as ramas das nossas mangueiras, é como um sopro do inferno, bafo cheio de miasmas,
portadores de morte. Em uns mais do que em outros, a verdade é que existe ainda nos estrangeiros, ou mesmo nos nacionais vindos de fora, uma certa apreensão contra o nosso clima. E qual foi a causa dessa apreensão? A febre amarela. Sim, meu senhor, a febre amarela. Ela já se foi, mas a sua sombra ainda não se dissipou de todo, e há razão para que lhe façamos guerra ainda e por muito tempo. E que o exemplo da nossa tenacidade e do nosso esforço sirva a estados brasileiros em que ela se aquartelou para mal deles e de todos nós. Efetivamente, não basta ter expulsado a febre amarela da capital, é preciso expulsá-la do Brasil todo e redobrar de atividade para chegarmos a tal conclusão. Estando no Pará, no Recife ou na Bahia, ela continua em casa, e não lhe será difícil vir, por mar ou por terra, quando lhe bem parecer, até o Cais do Porto ou a Avenida Central. E então, adeus conquistas abençoadas do Dr. Oswaldo Cruz, adeus benefícios, nunca assaz louvados, do governo Rodrigues Alves, adeus tranquilidade de espírito das mamães, que já não andam atrás dos filhos para que eles não comam cajus quentes do sol, ou não brinquem ao anoitecer no jardim, ou vão para a escola à hora do calor pelo lado da sombra, e, sobretudo, adeus propaganda do Brasil na Europa, na Ásia ou na própria África. Tudo ficará comprometido, inutilizado, perdido. Mais uma vez, não. A obrigação do governo é fortalecer cada vez mais as instituições que zelem pela saúde pública. Uma boa estatística sanitária dá mais valor a qualquer cidade do que tudo mais que dela possam dizer de bem. Nós ainda gastamos pouco com a higiene. Aí está a tuberculose para o provar. É outra inimiga encarniçada a guerrear sem tréguas nem cansaço. Se para isso for preciso gastar muito dinheiro, gastemos. A economia, em tais casos, é um crime pavoroso, indigno das nações civilizadas e dos governos hábeis. O que se tem feito aqui para combater a tuberculose? Não sei. Não se contando com a iniciativa particular, não sei nada. Portanto, não há nessa questão da saúde pública despesas a diminuir, mas despesas a acrescentar. Do céu venha o remédio, se não houver outros recursos, mas essa é que é a verdade. Clamemos por ela, sem fadiga nem temor. Tratando de moléstias e referindo-me a estrangeiros, acode-me a ideia a figura do médico italiano Dr. Pozzi, que veio mais uma vez vincular em meu espírito a convicção de que nos são muito mais úteis os hóspedes que nos molestem o amor próprio com uma ou outra censura do que aqueles que não dizem senão bem de nós e de tudo que é nosso. Foi graças à franqueza do ator Antony, falando sem rebuço, com sinceridade, das péssimas condições dos nossos teatros, em que os artistas não encontravam o menor conforto, que se pensou seriamente em dotar a cidade com um teatro belo e novo, à vista do que o ator Antony deveria ter um retrato em uma das paredes do municipal. Agora graças a um reparo franco e justo de um homem de ciência italiano, o qual, como o artista francês, não tem um espírito adulador, que a velha faculdade de medicina, feia, pobre, indigna da sua aplicação, será substituída por uma outra escola, em tudo moderna e em tudo perfeita. A sinceridade das opiniões traz sempre bom resultado, e aí estão estes dois exemplos para o demonstrar. A nossa vaidade nacional arrepia-se toda em face de certas censuras, mas o bom senso obriga-nos a calar-nos, sempre que elas forem justas, e a corrigir-nos para que se não repitam. É o que se vai fazer agora, do casarão sujo e triste desta velha escola, cheia de tradições e de saudades, mas também cheia de imundície e de inconvenientes de toda a ordem, surgirá uma escola nova e modelar, a melhor do mundo, talvez. Empenhemo-nos para que seja assim, a melhor do mundo.
para alguma coisa lhe deve servir o ser feita depois das outras. 9 de agosto de 1910. Escolhi essa crônica de Júlia Lopes de Almeida, que está reunida aqui no livro Dois Dedos de Prosa, o Cotidiano Carioca, por Júlia Lopes de Almeida, que foi organizada pela Fundação da Biblioteca Nacional, porque, bom, não sou biólogo, não sou químico, não sou médico, mas acredito que de um outro ponto de vista, talvez das ciências humanas, mas propriamente da história, é possível fazer uma leitura e colocar em perspectiva isso que a gente está vivendo hoje. Espero que tenha sido do seu agrado e recomendo fortemente as crônicas dessa escritora, que ali na virada de século, ou melhor, no iniciozinho do século XX, escreveu muitos textos para os jornais. Fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.